Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre Black Clover e seu episódio de número 94, que foi um episódio que ele foi emocionante, ele teve um lado emocional, provavelmente alguém chorou com esse episódio, se gosta muito do Rei Mago. Eu gosto do personagem em questão, mas eu não acho que foi um episódio tão emocionante. Mas para todo caso, foi um episódio legal e que deve ter arrancado lágrimas de alguma parte do público. Foi um episódio que eu particularmente achei legal, por conta que a gente viu meio que o desejo do Rei Mago no Asta, os ideais que ele tem, então foi bacana, eu vou ressaltar isso no vídeo. E a gente viu a cena do Yami falando com o Rei Mago, que foi emocionante, essa foi a parte mais bonita do episódio. Para todo caso, eu vou falar o que eu achei, o que eu gostei, como é que foi esse episódio. E para você que leu o mangá de Black Clover, meu querido e minha querida companheira, eu sei o que você está sentindo nesse momento. Você até tá meio que, acho que surpreendido por conta que foi uma revelação grande, mas não dê spoilers, porque spoilers não são legais. Mas se você quiser dar spoilers, só coloque spoilers no comentário e daí você comenta embaixo o que você achou. Mas não dê spoilers sem ter avisado, por conta de que tem pessoas que não leem o mangá e seria sacanagem com elas. Mas sim, eu sei, foi uma baita revelação esse capítulo mais recente. Mas agora vamos falar do episódio de número 94, digamos que o legado de Rei Mago é passado para Asta. Vamos começar falando, digamos que da cena principal, que foi a cena do Rei Mago e do Yami, foi a cena mais bonita, por conta que o Yami chegou lá, ele já meio que faz aquele corte dimensional, aquela magia poderosa dele, que acho que acredito que seja a magia mais poderosa dele, difícil de dominar, e ele usa para acertar, digamos que no Capitão do Alvorecer Dourado. O que acontece é que o Urihito, ele já consegue fugir, só que antes tem uma cena bem legal, que mostra que o Capitão do Alvorecer Dourado, ele está, digamos que ciente do que está acontecendo, tanto que aquela lágrima que está no rosto do Urihito, que é do corpo do Vegushi, foi o próprio William que fez, ou melhor, que produziu, foi uma lágrima que saiu dele, do sentimento dele, e isso o Urihito não vai conseguir controlar, por conta que é o corpo do Vegushi. Então foi algo legal porque ele estava ciente, ele viu o resultado da batalha, e é algo que eu tenho que destacar porque eu gostei bastante, e é uma cena que particularmente foi bonita de ver, porque ele deixou que os dois resolvessem, e foi de uma forma triste que aconteceu isso, e assim o líder Byakuya, digamos que foge da batalha, por conta que ele não lutou contra o Yami. O que acontece é que nesse meio tempo o Marcus foi pegar lá o médico que é do reino de Clover para curar o Rei Mago, por conta das ordens do Yami, que o Yami falou, você vai ficar parado aí por quanto tempo? Vai ficar até que ele morra? Então digamos que ele foi atrás do médico. Começa uma das cenas mais tristes de Black Clover, por conta que a gente viu que o Yami começa a falar com o Rei Mago Mago fala que ele queria ver lá o Fuegoleon acordar, que ele queria ainda falar tanta coisa com o Yami fala que como é que ele pode morrer, ele ainda não deixou o Rei Mago morrer, e foi uma cena bonita em questão seja de animação como a história do Yami com o Rei Mago, por conta que a gente viu que os dois meio que tem uma amizade, um laço meio que de mentor e pupilo, por conta que a gente viu que o Yami sempre viveu sozinho, o Rei Mago meio que deu um lar para ele levou o Yami para os Cavaleiros Mágicos, a gente viu que ele concedeu um esquadrão mágico para o Yami graças aos esforços que o Yami teve, a gente viu que o Rei Mago ensinou o Yami a escrever, a ler na língua de Clover, a gente viu que provavelmente o Rei Mago pode ter ensinado algumas magias para o Yami ou algum treinamento, mas a gente viu a questão como que foi esse laço dos dois. Então, na minha opinião, foi uma das partes mais bonitas de Black Clover como um todo, como um dos episódios mais bonitos, porque a gente viu que a trilha sonora ajudou bastante a dar aquele tom meio dramático, então foi uma das cenas mais emocionantes e que arranca lágrimas de nós. Como o Rei Mago conheceu o Yami, que tipo, foi graças à magia de sombra, e daí o Rei Mago já tipo, leva o Yami pros cavaleiros, daí ele fala que se o Yami escrever, ler tudo certinho, ele paga o jantar, então tipo, foi uma relação bem legal, bem tipo de criança, foi uma relação bem divertida, que o Rei Mago meio que cuidou realmente do Yami até, digamos que ele crescer, como ele mesmo falou, que ele já está bem crescido, a magia dele já é poderosa. Na última cena, que é meio que uma cena bem emocionante e dramática, que o Rei Mago fala que agora ele está deixando as coisas no momento para o Yami cuidar, e o Yami fala que ele protegerá esse reino que o Rei Mago criou. Então foi melhores cenas de Black Clover na minha opinião. Mas tendo falado da parte do Rei Mago, agora a relação de Rei Mago, Yami ou outra coisa, digamos que só vai voltar realmente talvez no final do arco. Então agora vamos para a parte principal que focou nos Royal Knights. Então, acontece que vemos que o Asta, tipo, tá olhando a Negorium, tipo, quebrar o membro do Byakuya. Tipo, ela tá quase fazendo ele virar pó, por conta que a gente viu que, tipo, ele fala, caraca, esse cara deu uma surra na gente e ela tá acabando com ele sozinho. Então foi uma cena bem divertida, porque o Asta meio que, tipo, ele admite que ela é super poderosa.
O que acontece é que vemos que o membro do Byakuya, ele ia usar aquela autoexplosão que já aconteceu com os outros membros que tentaram fazer isso. E o Asta percebeu isso, e ele chega a tempo de usar a espada anti-magia dele e quebra esse feitiço de autodestruição. O que acontece é que o cara, tipo, percebe e fala, caraca, como é que esse garoto percebeu o que eu ia fazer? O Asta só fala, eu já conheço bem essa técnica que vocês tentam fazer. Então, tipo, a capitã lá dos Royal Knights, tipo, só pega o Asta e fala, muita coragem sua entrar na minha batalha. Foi muito divertida essa cena, era uma cena séria, mas que tem comédia. E acontece que aí surge, digamos que a cena principal, que foi a cena que meio que dá pra entender como o legado, digamos que do Rei Mago está no Asta. Porque a gente viu que o Asta meio que questiona por que essa luta tem que continuar, sendo que os dois lados tiveram perdas importantes e que são perdas que provocaram tudo isso. Foi uma cena interessante pelo fato de que vemos, querendo ou não, digamos que o Asta está falando isso. E o Asta, digamos que é aquele garoto que a gente fala, caraca, esse cara é um baca, mas ele é legal, a gente gosta dele. E acontece que o Asta foi muito inteligente, tipo, isso é algo que ele mesmo falou, que ele já está pensando faz tempo. E nesse mesmo tempo, a gente vê que tá a cena do Rei Mago com o Yami. Então, digamos que foi uma cena que ambos falaram, o atual Rei Mago com o futuro Rei Mago. Por conta que vemos que o plano, o futuro, o reino que o Rei Mago quer criar é o mesmo que o Asta, que é um reino, digamos que sem discriminação, onde possam realeza e plebeus camponeses viverem junto, humanos ou não. O reino quer criar como Rei Mago. Então foi uma cena bem legal, eu particularmente gostei, porque a gente viu que é uma cena que o atual Rei Mago quer criar, é uma cena que o Asta, quando virar o Rei Mago, quer fazer, ou seja, digamos que ambos têm o mesmo objetivo. Foi um discurso, querendo ou não, super, mega ambicioso, afinal é um plano difícil de se realizar, tanto que vemos que a própria Anegorion fala que ele é um baca, porque ele tá dando um discurso dele que, tipo, é ambicioso sem hesitar, ele tá falando, tipo, como se fosse algo normal que ele vai realizar daqui uns dias. Então foi bem bacana essa cena. Para todo caso, vemos que aquele membro do Byakuya ouviu tudo isso e ele percebeu que o Asta está falando sério, que ele, tipo, quer unir todas as raças, tanto que ele fala, que ele mesmo fala, se todos os humanos fossem que nem o Asta, digamos que seria algo bem diferente e que não teria que haver guerras. Vamos falar agora da cena final, que o plano de Hiruhito finalmente deu certo, afinal ele conseguiu todas as pedras que faltavam. E digamos que tendo utilizado delas, tendo colocado sobre aquele, não é pergaminho, mas naquela tábua, para melhor dizer, naquela pedra, ele consegue fazer, digamos que o ritual que ele queria. E pelo título que vimos do próximo episódio e pela cena final desse episódio, digamos que o plano do Hiruhito não era só acabar, exterminar com a humanidade, e sim, digamos que trazer companheiros de volta à vida. Pelo menos é isso que dá pra entender até agora, afinal o título do próximo episódio se chama Reencarnação, e pela cena que vemos do Yuno, parece que a aparência dele mudou, como se ele fosse outra pessoa, pois vemos que pois lembremos o que o Rei Mago falou para o Yami. O Hiruhito, ele tem outro plano por trás, por conta que ele não revelou suas verdadeiras intenções, pois com o poder que ele já tinha, ele poderia acabar com a humanidade facinho, e ele não fez isso, pelo menos no momento atual. Então ele tem ainda um outro plano antes de executar a real intenção dos elfos, e essa real intenção seria trazer mais dos seus companheiros, recuperar seus corpos à sua verdadeira forma, pois lembremos da fala desse e dos outros episódios, que os membros do Byakuya falam que chegará um momento que eles recuperarão o verdadeiro poder deles. Mas que mostrou, digamos, que aquele elfo que estava, digamos, no covil, na base do Byakuya, a gente viu que o Yuno foi o primeiro a chegar ali com a sua equipe, e o que acontece é que vemos que após o despertar, digamos que desse elfo, por conta, digamos que das pedras que o Hiruhito colocou, o Yuno também, digamos que teve meio que uma mudança repentina. Então podemos dizer que pode ser realmente que os elfos voltem ou algo do tipo, mas a gente vai descobrir isso no próximo episódio. Então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha pra falar sobre o episódio de número 94 de Black Clover, um episódio que eu diria que ele começou a ser uma parte emocionante, ele foi pra uma parte empolgante, então vai começar uma grande batalha, provavelmente a partir do próximo episódio. A gente já viu que a grande batalha entre os elfos e os cavaleiros mágicos se irá começar, eu acho que vai ser legal isso, lembrando que teve o Petito Korobá, foi bem interessante pelo fato de que foi focado no Rei Mago e no Yami, foi muito divertido vendo que o Rei Mago falou que o Yami não pode colocar limites nele, que ele tem que continuar treinando para superar
superar os limites, e vemos que o Yami só pegou da frase superar os limites e perguntou como é que se escreve isso. Então foi a melhor parte por conta que a gente viu finalmente como é que veio isso, supere seus limites, algo que é uma frase típica, digamos que dos Touros Negros, do capitão deles, que o Yami sempre vive colocando isso na cabeça do Asta e de todos. Então foi legal ver meio que a origem por trás dessa frase tão simbólica aí do Yami para seus subordinados, eu diria. Mas então, meu querido e minha querida Kohai, se sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Então, próximo episódio, provavelmente a gente vai ver o que aconteceu com o Yuno, a gente vai ver o plano do Rihito, qual foi a gravidade que aconteceu em torno do reino. Então, é isso que dá pra dizer até o momento, mas assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata, né?